Olá! Começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje estou com Diane Villanova, ela é médica cirurgiã e nós vamos falar sobre esse tema, cirurgia plástica e espiritualidade. Bom, Diane, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate, para a gente falar sobre um tema que virou moda hoje, né? Hoje todo mundo se interessa em fazer uma cirurgia plástica, fazer uma correção ou outra. Então, para a gente situar, a cirurgia plástica, ela é algo novo ou ela já vem de anos? Não, ela é muito antiga. Na realidade, a cirurgia plástica data até de 300 anos antes de Cristo. Nossa, bem antiga mesmo. O pessoal da Índia já foi, na realidade, quem começou a fazer cirurgia plástica. E como, infelizmente, eles, quando alguma mulher traía o marido, eles costumavam, como punição, arrancar o nariz. Foi o primeiro retalho que foi feito da região frontal para refazer o nariz. Certo. E olhe, o que data daquela época praticamente é o que ainda fazemos hoje em dia. Nossa. Tanto a perfeição que eles conseguiram fazer no procedimento. Certo. Então, a gente tem um lado mais forte do início, né, da cirurgia plástica como uma cirurgia reparadora, de fato. E quando que ela começou a ter um caráter mais estético? O caráter mais estético dependeu também das pessoas. Por quê? O que você pode considerar que deixa a pessoa apreensiva não é só a parte reconstrutiva, mas muitas vezes tem defeitos que dói na alma da pessoa. E ela tem necessidade de fazer uma cirurgia. Mesmo uma cirurgia estética, porque aquela coisa que ele não gosta, ela considera como que está atrapalhando a vida dela. Embora também existe um problema psiquiátrico em que a pessoa não está conformada com nenhuma parte do seu corpo, mesmo ela sendo extremamente bela, extremamente perfeita. E é preciso que o cirurgião plástico detecte esse tipo de patologia para que seja feito um tratamento psiquiátrico e o paciente, se houver necessidade de operar, é claro, se fizer, ele fique satisfeito com a sua cirurgia, porque senão nada vai satisfazer esse paciente. Esse limite não é muito tênue entre o que é algo psiquiátrico e algo que faz mal na sua alma? Principalmente isso é muito tênue, muito mesmo. Até alguns autores consideram o paciente de cirurgia plástica, 80% precisaria fazer uma terapia, alguma coisa desse tipo. E vou lhe dizer, a maioria não aceita e fica até muito bravo quando nós sugerimos uma consulta psiquiátrica ou um acompanhamento. Bom, quando a gente fala, né, em cirurgia plástica, a gente também tem o caso de pessoas que sofreram queimaduras, né? E a gente sabe que às vezes a queimadura deixa marcas, né, no corpo que acabam suscitando algumas perguntas. O que eu fiz para merecer isso? No seu dia a dia como cirurgiã plástica, você vê algumas pessoas que chegam no seu consultório se queixando de alguma marca que seja de nascença, alguma, às vezes, imperfeição que ela enxerga no seu corpo, como eu acho que isso é alguma punição de vida passada. Você já se deparou com alguma situação nesse estilo? Já, bastante vezes. O paciente de queimadura, ele é um pouco revoltado com as sequelas que eles ficam
E, infelizmente, às vezes, com as próprias sequelas de tentativa de suicídio. A pessoa tenta suicídio se produzindo uma queimadura e depois elas não aceitam como ficam, quando na realidade foram elas mesmas. Do ponto de vista de espiritualidade, eles falam que quando houve aquele incêndio no Rio de Janeiro, onde muitas pessoas não só perderam a vida, como ficaram deformados, então eles remotam a antiguidade, na época de Roma, em que eles queriam sempre uma atividade nova para chamar atenção, para entretenimento. E, infelizmente, isso daí era para causar coisas ruins para os cristãos. Então, veio um ilustre fazer uma visita e eles imaginaram, quem estava no comando, movido também pelo vinho, ele imaginou fazer pegar cerca de 1000 crianças e mulheres e colocar num local elas todas com resina, que tivesse uma boa combustão e com locais que elas não tivessem por onde sair. Ela teria só uma única saída, que era a saída que só os mais fortes iam conseguir sair. Atrelado a isso, eles imaginaram, não só imaginaram, como fizeram, pegaram cavalos velhos, que eles não serviam mais para circo, para soltar os cavalos, para que eles, assustados com o fogo e as pessoas em pânico, eles pisoteassem as pessoas. E assim fizeram. E as pessoas foram pisoteadas, queimadas, de uma maneira super bárbara. O que fala na Folha Espírita é que essas pessoas foram juntadas, como a lei de causa e efeito, no circo, e que, infelizmente, passaram praticamente pelas mesmas coisas. Certo. Ou seja, os animais também apavorados, com as pessoas em pânico, eles também pisotearam e morreram muitas pessoas. Do ponto de vista de cirurgia plástica, se tornou um grande avanço do ponto de vista de se conseguir fazer o melhor e conseguir até novas técnicas para poder tentar melhorar essas pessoas. Porque quando a gente fala em queimados, é um tratamento longo, né? Não é um tratamento muito rápido. Não, é um tratamento, depende da queimadura. Depende da extensão da queimadura. Queimadura de primeiro e segundo grau são coisas que você, com 10 dias, 15 dias, está tudo cicatrizado. Queimaduras de terceiro grau ou mais, você vai ter que se valer de enxertos, ou seja, muitas vezes pele do próprio paciente, e, através disso, conseguir que melhore. Por quê? Porque necessita fechar aquela área. E na queimadura, na maioria das vezes, eles não têm muita área e a cicatriz aberta pode levar o paciente ao óbito. Certo. Uma outra situação também, que é onde demanda bastante a cirurgia plástica, é quando as crianças nascem com aquela fenda, né, palatal ou lábio leporino, como algumas outras pessoas também falam. Isso é um trabalho também muito extenso, né, que o cirurgião plástico tem que fazer. Já logo enquanto bebê que começa essa cirurgia? A criança, quanto melhor você corrigir, a fenda palatina,
que é uma abertura no palato que existe em algumas crianças, ela tem que ser feita até 2 anos antes do período da fala, para que não repercuta isso na fala da pessoa. E o lábio leporino você também tem que corrigir, porque muitas vezes ele afeta a parte do nariz, que é uma região muito difícil, porque as cartilagens, nós até brincamos e dizemos que elas são muito teimosas do ponto de vista de querer permanecer, e quanto mais cedo você reconstrói, o resultado é melhor. Hoje avançou muito, né, essa cirurgia, porque assim, conforme vai, o que a gente compara, né, da década de 60, 70 para hoje... Não, as técnicas são as mesmas. São quase que as mesmas. Inclusive, na antiguidade, tem colegas que o que ele contribuiu mais foi com as cirurgias. E nós temos uma cirurgia que foi do Skugge, que era um sueco. Certo. Ele morreu aos 51 anos. A cirurgia dele deixa o lábio quase que perfeito. Fica muito bonito. O resultado é fantástico. Porque, assim, como a criança, né, nasce com esse, né, com esse lábio leporino, por vezes os pais também ficam se culpando. A maior parte dos pais, o maior problema que se tem com criança é que muitas vezes o problema não está ainda nem afetando a criança e afeta aos pais terrivelmente. Você tem que tomar muito cuidado no sentido de não atropelar a cirurgia, nem o resultado, não só pela insistência, praticamente uma pressão que eles querem exercer para que seja feita a cirurgia. E tem também o lado espiritual, que alguns pais se perguntam por que isso está acontecendo com a criança ou por que isso acontece na nossa família. Normalmente, o que fala o Espiritismo é que todas as coisas, algumas coisas são realmente de vidas passadas, entende? Mas também, mesmo assim, o próprio Evangelho fala que é importante que você tente melhorar. Sempre. Não é porque você veio com um estigma de vida passada que você não possa melhorar e não possa se sentir bem. Faz parte do desenvolvimento da pessoa. E também é uma maneira também dos pais procurar aceitar as coisas. Porque... Então, Johnny, para a gente falar um pouquinho mais, né, dessa questão de aceitação, né, do pai, da família, a gente vai deixar para o nosso próximo bloco. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Para saber um pouco mais sobre a Associação Médico Espírita de Santos, basta entrar em nosso site que é www.amesantos.net.br. Ou também você pode saber das novidades da AME Santos em nosso Facebook ou no nosso Twitter, que é AME_Santos. Lá você saberá não somente as palestras que os membros da Associação Médico Espírita realizam em Santos, mas também como toda a região da Baixada Santista. E também informações sobre o nosso curso Ciência, Saúde e Espiritualidade, que acontece na Universidade de Santa Cecília, um curso livre na área de pós-graduação. Bom, no programa de hoje estou falando sobre cirurgia plástica e espiritualidade com a doutora Dione Villanova. Dione, eu não sei se todos os pacientes que acabam aparecendo para você sabem que você é espírita. Alguns tentam buscar alguma informação com você, alguma palavra de consolo, enquanto passam por esses
por essas necessidades da cirurgia plástica? Na realidade, eu sou uma espírita jovem, porque eu sou espírita só há 12 anos. Há 12 anos já tem bastante conteúdo, né? Sim, mas tem gente que já nasceu em casa espírita. Porém, está provado que a parte espiritual ajuda muito as pessoas a aceitar. Porque o sofrimento, porque de qualquer maneira uma cirurgia, um tratamento é um sofrimento. Sim, demanda tempo. E está tempo, provado, né? Inclusive, em artigos, que pacientes de pós-operatório que rezaram, que procuraram essa parte espiritual, eles cicatrizaram com muito mais velocidade do que os que não fizeram isso. Nesse caso, os pacientes que rezaram, não necessariamente espírita, mas que abraçam uma religião com fé. Que abraçam a religião. A importância é Deus. Certo. É Jesus. Não importa, você tem que seguir o caminho certo. E o caminho é Ele. Se você seguir, você chega. Certo. Agora, vai depender também das respostas. Até hoje, eu que fui católica, praticante, a única religião que me deu as respostas foi o Espiritismo. Por isso que eu continuo e pretendo seguir. Certo. Bom, nós falamos no bloco anterior, né, sobre a questão dos queimados, nós falamos sobre a questão, né, da fenda palatina e lábio leporino. Que mais que você encontra no seu dia a dia de cirurgia plástica? Quais são as maiores demandas? Olha, hoje em dia existe muita demanda das pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Ah, sim. Elas fazem cirurgia bariátrica não só pelo excesso de peso, mas com o excesso de peso os pacientes ficam hipertensos e diabéticos. Duas coisas extremamente ruins para a saúde e podem morrer muito cedo. Certo. Tá certo? Então eles procuram fazer a cirurgia bariátrica e eu já tive pacientes até que emagreceram 80 quilos. Muitas vezes emagreceram mais do que o peso que tem, que permaneceram. Agora, você imagina o que sobra de pele e o que sobra de tecido num paciente que emagreceu uma quantidade dessa. Na sua vivência, é necessário, né, aliar um tratamento psicológico ou às vezes até mesmo psiquiátrico? Os pacientes de cirurgia bariátrica, eles associam a parte psiquiátrica, não só a parte psiquiátrica, mas nutricionista, entendeu? É um suporte grande para o paciente, porque ele tem que tomar consciência que se ele teve um problema, entre aspas, que foi causado por ele também, pelo excesso de alimento, tá certo? Ele, quando corrige, ele precisa de atividade física, ele precisa psicologicamente estar bem e ele precisa também manter-se bem, porque um regime, uma dieta, isso vai depender, porque eu também já tive pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que emagreceram mais de 50 quilos e depois, como eles não conseguiam comer alimentos muito sólidos, infelizmente eles ficavam tomando leite condensado e engordaram bastante. Então, é uma questão de cabeça. A cabeça gorda, ela infelizmente não muda. Você tem que mudar o seu estilo de vida. E isso também é algo que o Espiritismo preconiza, né? A sua reforma íntima, a sua reforma de pensamentos, a sua reforma de atitudes, né? Acaba, então, uma coisa estando bem ligada à outra, né? Tudo funciona de uma maneira para o melhor da pessoa. Agora, o mais importante nisso é que a pessoa queira. Eu posso, lógico, nós que trabalhamos com pessoas,
Nós queremos que elas fiquem bem, mas elas têm que querer ficar bem. Porque não adianta todo mundo querer o bem delas e elas mesmas não querer. Certo. Bom, outro ponto, né, para a gente aliar mais ainda a cirurgia plástica e a espiritualidade, quando você vê assim que a pessoa, ela realmente não precisa da cirurgia plástica, mas no entanto ela insiste. Eu acho que isso acontece mais no lado estético do que no lado reparador. Você apenas conversa com a pessoa, porque eu acho que algumas podem aceitar logo, outras podem achar que assim, os médicos estão reticentes, não querem me operar. Como que você trabalha com essa situação? Você chega a pensar, a levar para o ponto religioso, espiritual? Hoje em dia, toda vez que eu acabo de atender todos os meus pacientes, eu costumo ler uma página do Evangelho junto com a minha secretária. Certo. Então, nós fazemos, tem o Evangelho no lar, mas eu também tenho o Evangelho no consultório. Certo. E muitas vezes, quando você vê o paciente angustiado com alguma coisa, antes de ser espírita, eu até perguntava, minha filha, qual é o credo que você usa? Porque é importante, é o que nos diferencia do animal, é exatamente a religião. É exatamente essa procura espiritual. E muitas vezes as pessoas não têm. Tem pessoas lindíssimas. Agora, o que eu já tinha falado no primeiro bloco sobre a dismorfia corporal, isso existe. Que aí é mais um caso psiquiátrico. E aí é um caso psiquiátrico, porque se não fizer um tratamento psiquiátrico, o paciente nunca vai ficar satisfeito com isso. Tanto é que você vê, hoje em dia, até a parte jurídica está vendo essa parte. Porque quando eu fiz minha tese de doutorado, a tese foi sobre demandas médico-paciente em cirurgia plástica. E os pacientes que chegavam reclamando dos resultados, e a perícia mostrou que os resultados obtidos estavam condizentes com o corpo, com tudo, que não havia nenhum defeito, nenhum erro médico, mais de 70% das demandas os pacientes perderam. Certo. Entende? Então, até o próprio juiz está vendo, porque são pessoas que não estão satisfeitas. A Maria José lançou um livro semana passada sobre dismorfia corporal. É um livro muito interessante, porque mostra a parte psiquiátrica do paciente. Agora, quando ele faz, dependendo do grau, ele fazendo um tratamento psiquiátrico, ele pode até se operar depois e ficar bem com a cirurgia dele. Ou até mesmo nem operar, dependendo da situação. Ou nem operar. Eu prefiro, quando você começa a detectar que o paciente não está satisfeito com nada, tudo dele estar bem, e ele realmente não está reagindo de uma maneira positiva, eu prefiro não operar. É até uma segurança para os dois lados, ainda que o paciente não veja isso na hora, né? Eu falo e, inclusive, falo para o paciente. Faço encaminhamento para a parte psicológica, a maior parte não aceita, fica bravo com você, entendeu? Mas é uma coisa extremamente importante que você faça. E já tive pacientes que eu me recusei a fazer a cirurgia, saiu, operou com outra pessoa, quando voltou, o resultado não estava ruim, porque o colega praticamente descolou o nariz e ficou praticamente a mesma coisa. E ela voltou para dizer que não estava satisfeita. Eu digo, mas eu não falei para você que não ia ficar bom? E aí ficou brava, porque pela segunda vez eu mandei ela embora. Acontece, né? Bom, e para a gente terminar, quando você encontra, principalmente casos de crianças que precisam de alguma intervenção cirúrgica, né, nessa área, né, da cirurgia plástica,
Você vê assim a diferença da aceitação da criança para os pais da criança? A criança teria mais aceitação, teria menos maldade em saber que alguma coisa está certa ou errada? A criança, ele é um ser muito diferente do ponto de vista. Os pais, eles realmente carregam uma bagagem de angústia em cima disso. Mas você explicando para a criança o porquê e em que você pode ajudar, tudo bem. A dificuldade é que você tem que ter muito cuidado com a parte de dor. Sim. Porque, lógico, a dor na criança faz com que ela rejeite. Ninguém aceita muito bem a dor. E a criança, ela também. Agora, você também não pode mentir para a criança. Tia, isso vai incomodar? Vai. Mas você tem que explicar. Você explicando, realmente eles entendem. Mas a grande maioria, fora algumas separadoras, né, no caso de queimadura ou lábio leporino, a grande maioria tem que se esperar uma certa idade para fazer, né? Tem que se esperar. Por exemplo, uma coisa que incomoda extremamente a criança, que é esse problema da orelha em abano, aquela orelha que sai, perde um pouco, aparece muito. Eu vi um trabalho com recém-nascido, que foi uma tese apresentada para o exame de titular da sociedade, em que os recém-nascidos, eles fizeram uma moldagem na orelha, e todos os recém-nascidos que eles fizeram uma moldagem com algodão ortopédico, eles não desenvolveram orelha em abano. Os outros, sim. Certo. Agora, você só pode operar um pavilhão auricular, que é uma coisa que incomoda extremamente uma criança, a partir dos 5 anos de idade. Por quê? Porque a orelha chegou no tamanho normal. Se você fizer isso antes, você vai ter problema no resultado da cirurgia. Certo. Bom, doutora Johnny, o nosso programa está chegando ao final. Eu agradeço muitíssimo a sua vinda aqui para explicar um pouquinho, né, dessa relação entre cirurgia plástica e espiritualidade, e espero contar com a sua presença em futuras oportunidades. Bem, eu agradeço o convite e espero ter contribuído com alguma coisa positiva. Com certeza. E você que está em casa já sabe, programa Espiritualidade em Debate inédito, toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem nesse mesmo horário. Até lá!